noite, Alê, tudo bom? Olá, Deile. Olá, Deile, boa noite, tudo bom? Isso, boa noite, noite maravilhosa, isso mesmo. Que a sua noite também seja maravilhosa. Oi, Ivone. Ivone Morena. Tudo bom, Ivone? Camila. Boa noite, Camila. Tudo bom, Camila? Tudo bom? Oi, Camila. Tudo bom, linda? Boa noite. Que bom que vocês estão aqui hoje comigo de novo. Cada dia é uma nova experiência. Eu estou bem. E você também, maravilhosa. Como que você está? Olá, pessoal. Vamos esperar um pouquinho que o pessoal está entrando para a gente começar a live. Oi, Edivaldo. Oi, Jana. Tudo bom, Jana? Isso, é uma experiência bem nova para mim, mas que eu estou gostando muito. Cada dia é uma superação. Toda quinta-feira que eu estou aqui é uma superação eu estar aqui ao vivo. Oi, dele. E a gente tem que superar, né? Pra gente crescer, a gente tem que superar. Pra gente se curar, a gente tem que se superar. Oi, Jana. Tudo bom, linda? Oi, boa noite. Tudo bom? Olá, grupo de mulheres, pedras preciosas. Que bom que vocês estão aqui. Que bom, Eliana Carvalho, que você está aqui com a gente. Oi, pessoal, muito bom estar com vocês hoje, tá? E vocês me ajudam muito na minha superação, na minha jornada, né? Em a gente acreditar que a gente pode mais, né? Acreditar na gente, acreditar nas curas da gente. Oi, Camila, gata. Então, pessoal, hoje o tema da live é labirintite. Labirintite é considerado um sintoma, uma doença não tão grave, mas se a gente for pensar como ela afeta as pessoas, ela acaba sendo grave. Por quê? Porque as pessoas, quando estão em crise de labirintite, elas têm algumas coisas diminuídas, né? A condição de andar, a condição de se locomover. E isso diminui muito a qualidade de vida das pessoas. Então a labirintite, ela acaba afetando assim de um modo bem cruel as pessoas que sempre estão em crises de labirintite. Oi, Lúcia, tudo bom? Então eu vou começar falando da labirintite primeiro, quanto à medicina convencional. O que é a labirintite para a medicina convencional? E depois a gente vai olhar a labirintite por outra perspectiva. Como que a gente pode ver essa doença para a gente eliminar ela da vida da gente realmente. Então vamos lá. Então a labirintite para a medicina convencional, ela pode ser uma inflamação de ouvido, do ouvido interno, ou dos nervos do ouvido interno, que ligam o ouvido ao cérebro.
A labirintite geralmente segundo a medicina convencional, é desencadeada por uma infecção, por um resfriado, por uma gripe. Então depois nós vamos ver se realmente qual a outra perspectiva que a gente pode ver isso. Quais os sintomas da labirintite? Tontura, enjoo, zumbido no ouvido, dificuldades para focar a visão, vertigem, dificuldade para manter o equilíbrio, dor de cabeça constante e dificuldade de ouvir. Então essa é a segunda medicina convencional. E para a medicina convencional também, se o labirinto ou o nervo que conecta com o cérebro não estiver funcionando corretamente, aí ocorre a labirintite. Então essa é sobre a medicina convencional. E hoje em dia, 33% da população brasileira sofrem ou já sofreram com a labirintite. Então não é uma coisa pouco não, judia bastante e é séria se a gente não cuidar. Mas hoje nós vamos ver a labirintite por outra perspectiva. Segundo a medicina germânica, toda doença que acontece no nosso organismo é como se fosse uma tríade. Acontece no nosso meio ambiente, a gente percebe aquele conflito, aí naquele momento o conflito vem para o nosso cérebro e do nosso cérebro ele já vai para uma parte do nosso corpo. Então ele já se instala numa parte do nosso corpo, no mesmo momento que você sofre o conflito. Então toda doença, 98% das doenças, elas vêm de um conflito que você viveu ou agora, ou na sua juventude, ou na sua adolescência, ou quando você era criança, ou ainda no ventre da sua mãe, ou ainda ela pode ser transgeracional. Mas 98% das doenças, elas vêm de um conflito que você viveu, um conflito traumático, inesperado que você viveu em solidão. E qual que é o conflito biológico da labirintite? Por que a gente, segundo a medicina germânica, por que a gente tem as crises de labirintite? Então é assim, o conflito biológico da labirintite é o conflito de equilíbrio e o conflito de queda. O que quer dizer isso? Ou também de não conseguir ouvir alguma coisa, ou você não querer ouvir um som, né? Porque está muito ligado com o ouvido. Então, quando você tem uma labirintite, você tem que perceber o que está acontecendo com você no teu meio ambiente, ou que aconteceu uns dias antes, um mês antes, que está deixando você desequilibrada e desorientada. Ou também perceber se teve alguma coisa que você ouviu e não gostou, né? Ou alguma coisa que você queria ouvir e não ouviu. Aí deixa você desorientada, desequilibrada, sem rumo, sem saber para onde você vai. Aí desencadeia as crises de labirintite. E a labirintite, ela pode ter um sentido real ou um sentido figurado. Ela pode ter acontecido alguma queda mesmo no sentido real de cair, ou pode ser em sentido figurado. Então nós vamos ver primeiro os casos assim que pode acontecer, que você desencadeia as crises de labirintite real. Então qualquer queda acidental, ou queda de uma escada, quando você escorrega numa superfície molhada, tropeçar, ou se você convive com pessoas que têm dificuldade de se equilibrar, que vive com medo de cair, se você vê alguém caindo de verdade, você pode, logo depois, você desencadear as crises de labirintite. Então ela pode ser real, no sentido de cair mesmo. Se você também testemunha alguém que caiu, alguém que teve um problema de saúde, um derrame, uma crise epiléptica, também pode ser, se você vê alguém desabar, né? Alguém chegou perto de você e caiu de uma vez, ou ouvir
ou recebeu uma notícia que alguém caiu morto, que algum ente querido que você tinha caiu um tombo. Então essa questão de cair, ela pode ser real. E logo depois que você assiste ou vê isso, ou recebe uma notícia sobre um tombo, logo depois você pode começar a ter as crises de labirintite, porque tem muito a ver com queda e desequilíbrio. Mas também pode ser um sentido figurado. Quando você se sente assim, quando algo foge do seu controle, que você não consegue segurar. Tipo assim, uma pessoa caiu em desgraça, uma pessoa foi afetada, no sentido de cair, de ficar sem rumo. E também pode ser o medo de perder o controle. Quando você tem medo de perder o controle, de cair em tentação. Então ela pode ter o sentido real de cair mesmo, se você caiu ou se viu alguém cair, você pode desenvolver as crises de labirintite, mas também você pode desenvolver as crises de labirintite quando você tem o sentido figurado. Quando você sente que você caiu, quando você sente que teu mundo caiu, que você está sem rumo, que você não sabe para onde vai. Né? Daí você fica perdida e tem a sensação que o seu mundo caiu. E aí logo depois você pode começar a desencadear crises de labirintite. Aí as pessoas perguntam, mas por que que eu tenho crise e as crises não vão embora? Né? Elas sempre ficam, porque você não resolveu o conflito original. Porque se você tem crise de labirintite, você viveu um conflito de desequilíbrio, um conflito de desorientação, um conflito de queda. E por que que você continua tendo as crises? Porque você não resolveu aquele conflito original que desencadeou tudo isso. E enquanto você não resolver esse conflito original, que a tua percepção percebeu, que mandou para o teu cérebro e mandou para o teu organismo, você não consegue sair das crises. Então aí você fica nessas crises recorrentes, sempre sofrendo com crises de labirintite. Às vezes também a gente recebe uma informação auditiva que te desestabiliza, destrói você. Você se sente caído, destruído. Então também você pode vir a ter, logo após que passou, você ter crise de labirintite. Então pode ser no sentido real, de cair mesmo, de ver alguém cair, depois ter a crise, ou no sentido figurado, né? No sentido de sentir no chão, largado, desorientado, desequilibrado, sem conseguir se erguer, sem conseguir se movimentar, né? No sentido figurado. Eu vou dar um exemplo que aconteceu de uma pessoa que começou a ter crises de labirintite. Essa pessoa, ela era responsável por organizar eventos, né? Ela era responsável por organizar eventos, e ela estava organizando um evento de aniversário de 15 anos. De uma menina. E aí o que aconteceu? A menina ia entrar por uma determinada porta. Só que ela, na hora que ela tinha que abrir essa porta, ela percebeu que ela não tinha chave. E aí o que ela sentiu? Ela sentiu que ela perdeu o controle, que ela não tinha controle, né? Ela ficou desesperada. E perdeu o chão por causa disso, né? Que ela falou, nossa, se acontecer isso, vai acabar com a minha carreira. Só que tudo se resolveu, alguém conseguiu achar a chave, abrir a porta e tudo se resolveu. E aí o que aconteceu? No outro dia, ela começou a desencadear crises de labirintite. Por que crise? Boa noite, Giane. Boa noite, Adriana. Boa noite, Rosângela. Então, aí ela começou a desencadear crises de labirintite por causa desse evento, porque ela sentiu sem chão, ela sentiu sem controle da vida, né? E daí o Vili, boa noite, Vili, tudo bom? E daí começou a sentir as crises de labirintite no outro dia, porque ela perdeu o controle, ficou desequilibrada.
E as crises só vêm depois que você passa o conflito, né? As pessoas sentem assim quando ela tem labirintite. Olha como que ela sente. Tô vendo a vida passar, mas não estou indo, não estou vivendo. É como se a pessoa sentisse que ela não estivesse vivendo, que a vida está passando e ela está sem rumo, ela não consegue viver. Então elas têm essa sensação de impotência, de não conseguir seguir, né? Oi, Evelyn. E aí, ela também sente que ela não está tomando a direção correta. Então, quando a pessoa tem essa sensação que ela não está tomando a decisão correta, que ela está perdida, também ela pode desencadear crises de labirintite. Mas eu sempre gosto de repetir que quando você vive um conflito hoje, um conflito de estar perdida, desequilibrada, desorientada, é porque você já viveu algo lá atrás. E geralmente a gente vive a maioria dos conflitos na infância da gente. Então geralmente a gente tem que dar uma olhadinha lá para nossa infância, até os 7 anos de idade. O que me deixava desequilibrada? O que me deixava sem rumo? Porque a gente vive muito medo. E às vezes o medo, né? Às vezes medo do pai, medo da mãe, ou às vezes o pai não tem condições de cuidar direito dos filhos, os filhos se sentem perdidos, desequilibrados e trazem isso para toda a sua vida. Uma sensação de desorientação, de desproteção, de desequilíbrio, né? Não sabe para onde seguir. Aí quando você está hoje aqui, hoje vivendo a tua vida, oi Franciane Domingues, a Franciane é a minha fisioterapeuta. Oi Fran, tudo bom? Então, oi Jane, oi Jane, oi Sueli. Então, quando você vive um conflito hoje um conflito que você desencadeia a labirintite, é sinal que você já viveu lá atrás. Só que hoje você está vivendo e você às vezes nem sabe de onde vem tudo isso. Porque às vezes pode ser transgeracional também. Mas para você começar a promover a sua autocura, primeiramente, vou tirar meus óculos agora um pouquinho. Primeiramente, você tem que descobrir, oi Jane, da onde vem esse conflito de hoje? Onde começou tudo isso? Qual foi o conflito original? E geralmente está lá na infância, quando você se sente incapaz, desequilibrada, né? Sem rumo, porque às vezes você é tão massacrada dentro da tua casa, sei lá, tem muitas situações que deixam a gente desequilibrado na vida. E outra coisa, vamos dar um exemplo agora de sentido real, outra questão também que eu conheci, que eu acabei atendendo. Um rapaz, ele sofreu um acidente de carro, o carro capotou, caiu na pista, caiu fora da pista, e aí ele acabou caindo no chão, né? Depois desse acidente, ele começou a desencadear a crise de labirintite. Por quê? Aí é o sentido real, é que ele se sentiu caído fora, né? O organismo dele entendeu que ele caiu, né? E aí, a partir desse momento, ele começou a desencadear a crise de labirintite. Só que as crises que ele desencadeava hoje, a gente descobriu que tinha um porquê lá na infância dele, né? Só que daí ele viveu esse conflito. O cérebro é muito inteligente, o nosso inconsciente, o nosso subconsciente é muito inteligente, e ele já foi buscar. Então tudo que você vive hoje, o conflito que você vive hoje, ele tem um início lá atrás. Isso a gente já sabe. E vai desencadear doenças no teu corpo se você não entender por que você chegou até aí. E tem gente que toma muita medicação para labirintite. Geralmente as medicações para labirintite deixa a pessoa o quê? Calma. A pessoa fica meio calmantes, né? E aí o que acontece? A pessoa fica mais ainda dominada pelo medicamento. Aí sim
que ela fica mais tonta, né? Como se fala, mais tonta, mais desequilibrada. Porque a própria medicação, em vez de ajudar, às vezes acaba atrapalhando. Então, o certo mesmo seria descobrir qual que é esse conflito de queda, de desequilíbrio que você está passando hoje, para poder resolver as crises de labirintite. Tem outro exemplo também, de outro caso, assim, que pode ser que desencadeie crises de labirintite. Um pai ouviu o filho caindo da cama, aí fez tuque, abateu a cabecinha e fez tuque no chão. E ele ficou com esse barulho no ouvido. Aquilo ali incomodou ele. Então, toda vez que ele ouvia um barulho de algo caindo, o cérebro dele já buscava e ele já entrava em crise de labirintite. Porque ficou gravado dentro dele. Enquanto ele não resolveu, ele descobriu que essa labirintite vinha desse fato. Oi, Tânia, tudo bom? Oi, Tânia, linda. Oi, Tereza. Oi, Cris. Boa noite, pessoal. Então, enquanto ele não descobriu que toda a labirintite dele vinha por causa daquele tombo que o filho ouviu, caiu, e aquele barulho que ficou gravado no ouvido dele, ele não conseguia curar. Mas daí a gente descobriu, porque logo depois desse tombo, ele começou a desenvolver crise de labirintite, então a gente chegou a esse trilho, que são os trilhos do conflito, que leva a gente a descobrir a origem da doença. Então toda doença ela tem um trilho, tem como descobrir, né? Aí existe o método, existem as técnicas, existe uma datação, existe a questão da lateralidade, se é direito, se é esquerdo, né? Então tem tudo uma questão para a gente descobrir o conflito. A gente vai pelo trilho, os trilhos do conflito. Para descobrindo o conflito, a gente descobre a verdadeira causa da doença que está, no caso da labirintite, está cometendo a pessoa com labirintite. E então a pessoa, quando tem a crise de labirintite, ela sente rodar, né? Ela fica perdida, fica tonta, né? Aí dá enjoo, dá todas aquelas coisas horríveis. Eu nunca tive labirintite, graças a Deus eu nunca tive esses sintomas, mas as pessoas dizem que é terrível, que impossibilita muito as pessoas. Então a pessoa tem a sensação de rodar, de cair para o lado. Tem gente que cai para o lado direito, e tem gente que vai segurando o lado esquerdo, como se estivesse puxando para o lado esquerdo ou puxando para o lado direito. Dizem que é assim, né? Quem sofre de labirintite aí, alguém sofre? Oi, Letícia. Oi, Kleber. Oi, Janete. Tudo bom? Boa noite, lindos. Então, a labirintite, ela puxa para um lado. Então, quando a gente vai ver a questão dos trilhos do conflito, a gente pergunta, a gente faz o teste se a pessoa é destra ou canhota. Se a pessoa for destra, as coisas que acontecem do lado direito dela é referente à empresa, a marido, né? Aos irmãos, aos negócios, ao emprego. Agora, o que acontece do lado, se ela for destra, o que acontece do lado esquerdo? Oi, Ferreira. Oi. Aí, o que acontece do lado esquerdo já é referente a mãe e filho. Então, se a pessoa está pendendo para o lado esquerdo e ela for destra, é sinal que o conflito dela está relacionado com mãe ou com filho. Se acontecer dela estar caindo para o lado direito e ela for destra, é sinal que está acontecendo com o marido, com a empresa, alguma coisa está acontecendo com o emprego, né? Então tem que relacionar isso. Então, se a pessoa for destra, se a pessoa for canhota, aí troca a lateralidade, né? Oi, Vera Lúcia. Oi, linda. Oi, Ferreira. Oi, Bernadette. É a Bernadette. Tudo bom, Bernadette? Então a gente tem que ver a gente descobre pela questão da lateralidade da pessoa. Se é conflito com mãe, se é conflito com empresa. Então, mas o conflito principal é de desequilíbrio e de queda, ou real, caiu mesmo, ou funcional, né, no caso, não é funcional, é figurado, ou no caso figurado, a pessoa sente-se que caiu, tem a sensação que está caído, está destruído,
né? Então tem essas duas questões. Se você sofre de labirintite, ou teve crises de labirintite, ou conhece alguém que tem crise de labirintite, então você tem que olhar geralmente o horário que acontece isso. Se tem se depois que ela comeu algum alimento que ela tem essas crises. Então tem que olhar isso, porque isso aí também são os trilhos do conflito. Isso aí também está relacionado com o conflito que ela viveu lá atrás. E a pessoa que tem crise de labirintite, a gente tem que observar para descobrir de onde vem. Então, primeira pergunta: vê com a pessoa se na vida você é controladora. Então percebe isso. Se você é muito controladora, então você tem algum conflito referente a desequilíbrio. Pode desencadear a crise de labirintite depois. Se você foge do controle, quando tudo isso começou, quando você começou a ter as crises, quando foi a primeira crise? O que aconteceu um pouco antes dessas crises? Qual a informação auditiva que desestabilizou você? Se você teve alguma informação que deixou a sensação que teu mundo caiu. Então, se você pensa, nossa, depois que eu recebi aquela notícia, meu mundo caiu. E depois eu comecei a ter crise de labirintite. Então, está muito relacionado com isso. E a partir daí, né, quando acontece esses conflitos, o corpo grava todas essas reações que você viveu, essas sensações parecidas com aquilo que você viveu lá atrás, porque, como eu sempre falo, se você está tendo um conflito de desequilíbrio hoje, é porque você já teve lá atrás. Então você tem que descobrir qual foi o original, né? Principalmente na fase da adolescência, infância ou no ventre da mãe. E aí, descobrindo esses conflitos, a gente começa a entender qual o conflito que está desencadeando e tratar. Quando você descobre, aí você já começa a se promover. Porque o que a gente precisa, para se autocurar é a consciência da doença. É conscientizar da onde que veio a doença. Quando você se conscientiza disso, já é o primeiro passo. Daí você só tem que continuar trabalhando a sua mente. Trabalhar, cuidar dela, é igual tomar remédio. Você vai cuidar da sua mente, cuidar dos teus pensamentos, cuidar dos teus sentimentos. Controlar isso, para você não ficar remoendo coisas que já passaram, né? Outra coisa, se você... O que é possível considerar que você não considerou? Analisar isso também. Diante da situação, o que era possível você considerar que você não considerou? Qual a informação auditiva que recebi de forma inesperada que me desequilibrou? Né? Aí você vai começar a entender de onde vem tudo isso. E com certeza quem tem crise de labirintite viveu alguma coisa referente assim. Não tem como. Mas o interessante, eu sempre repito, porque vocês têm que saber, que nós temos o poder de autocura. Nós temos como nos curar. A própria epigenética, a ciência epigenética, ela diz que nós temos o poder quando a gente muda a percepção de mundo. Aquilo que está em volta, quando eu mudo essa percepção, quando eu começo a ver as coisas de um modo diferente, positivamente, se nem você viveu um conflito de desequilíbrio, de queda, aí você tem que olhar isso tudo que você viveu, tirar aprendizado daquilo. Tirar um aprendizado e tocar a sua vida. Porque se você ficar remoendo nesse conflito, você com certeza não vai conseguir sair das crises de labirintite. Né? Uma coisa que eu gostaria de dizer para vocês, hoje eu estava lendo e eu achei interessante, que eu falei, vou falar, que a gente, o ser humano é um ser sentimental. Nosso corpo, ele é sentimento.
Então, a gente pensa que nós pensamos primeiro para depois sentir, depois executar. Não, nós somos seres sentimentos. Nós primeiros, oi Maria, Lúcia, oi Vanessa. Primeiro a gente sente no corpo. Primeiro a gente tem as sensações. Quando você sente no corpo, aí vem os pensamentos. Então, teus pensamentos só vêm depois daquilo que você sente. Então, a gente tem que tomar cuidado com as nossas sensações, com os nossos sentimentos. Quem comanda realmente a gente são os nossos sentimentos. Comanda até a gente pensa aquilo que a gente sente. Porque, primeiramente, você sente. Então, se você está sentindo uma amargura no peito, se você está sentindo uma raiva, se você está sentindo um estresse, uma agonia, tenta descobrir de onde vem isso. Porque os teus pensamentos vai ser referente a isso. E aí, você começa a pensar assim, aí teu corpo também sente mais ainda. Aí vira um ciclo. Então, você pensa, você sente e pensa. Daí você fica pensando nisso, acaba sentindo mais. Mas tudo começa no sentimento. Primeiro a gente sente no corpo, para depois pensar. Mas é tudo um ciclo que a gente tem que cuidar muito. E agora eu gostaria de falar para vocês, olha, tá, vocês têm, a gente não, os nossos pensamentos, não tem como apagar o nosso passado, ele aconteceu. E a gente vai escolher se esse nosso passado vai ajudar a gente a crescer, um recurso para a gente, ou se a gente vai usar esse nosso passado como dor e ficar remoendo as coisas. Então a gente escolhe se a gente quer ser curado ou se a gente quer continuar na dor, adoecido, né? Se você ficar remoendo, você vai ficar no sentimento e vai ficar se adoecendo. Então toma muito cuidado com isso. Então primeiro umas dicas pra gente. Primeiro, uma coisa que ajuda muito a você parar de remoer o teu passado. Isso, quanto mais remoemos, mais massa criamos. Isso mesmo, Eliana. Aí a coisa vai aumentando, vai aumentando. Isso, as doenças psicossomáticas. Então, uma dica para você parar de remoer o passado. Quando você se pegar remoendo o passado, vocês vão ter que vigiar os seus sentimentos, os seus pensamentos. Então, primeira coisa, planeje o que você vai dizer para você. Se você se pegar pensando em algo do passado, você vai dizer assim, ó, tudo bem, isso já passou, não tem como mudar, mas já passou. Então não tem como mudar, então eu tenho que fazer um novo presente, um novo futuro. Então escolher fazer uma coisa melhor para você. Oi, Edmilde. Maria, né? Oi, Maria. Oi, Eliana. Oi. Ai, gente, tem gente que não está no nome, tem uns nomes meio diferentes, eu não consigo entender, tá? Então, gente, planeje o que você vai dizer para você quando se sentir agoniado. Tá, eu tô remoendo isso? Pra que eu tô remoendo isso? Primeira coisa. O que eu vou ganhar com isso? Então, e dizer para você, em pensamento ou em voz alta mesmo, ó, tudo bem, isso aconteceu, mas aconteceu, não tem como mudar, então agora eu quero ver isso de uma nova maneira. Que aprendizado eu tirei disso? Outra coisa que a gente pode fazer é praticar a consciência plena. O que é consciência plena? É ficar tendo o máximo de tempo no consciente, ligado. Não deixar o teu pensamento te mandar. E nem teu sentimento ficar mandando você para onde ele quer. Senão você fica no autônomo. Então, consciência plena é você procurar o tempo todo ficar no eu. Eu comando a minha vida. Os pensamentos não vão ficar me comandando, não. Só os pensamentos que eu quero. Só os sentimentos que eu quero. E treinar essa consciência plena. Ficar no eu. Né? Que vai ajudar você a se concentrar mais no presente. E vai deixar um pouco o passado. Porque o nosso problema está lá no passado. Né? O nosso problema está no passado. E a solução dos nossos problemas também estão lá no passado. Que é de lá que a gente tira as nossas curas. Outra coisa conecte-se com a respiração. Uma das técnicas maravilhosas da gente é a respiração. Se você se concentrar na sua respiração, quando você se sentir agoniado, desesperado,
cheio de problemas, cheio de dores, cheio de tontura com a labirintite. Aí você faz a prática da respiração diafragmática, respiração profunda. Dá uma segurada e solta, umas 3, 4, 5 vezes, até você melhorar. Porque a respiração já é comprovado que ela traz você para o presente. Se você está numa síndrome do pânico, desesperado por algo que você não sabe nem para onde vem, nem para onde vai, faz a respiração, que se você vai ver como você volta, falando, não, eu tô aqui, eu tava achando que eu tava em outro lugar, porque, gente, o nosso inconsciente, o nosso subconsciente leva a gente para cada lugar se a gente deixar. Então a gente tem que praticar a consciência plena, o eu comando, eu sou dona, né? E isso é prática, e a gente consegue com o tempo. Outra coisa que a gente tem para parar de remoer o passado é procurar algo que distrai a gente, algo que a gente goste de fazer. Oi, Benazir, tudo bom, Benazir? Tudo bom, Cris? Tudo bom, Camila? Ah, essa Camila é maravilhosa, é lindinha. Então, outra coisa é procurar se distrair com coisas que a gente gosta. Se você gosta de sair tomar um sorvete, vai lá e toma um sorvete. Quando aqueles dias que você não está legal, distraia com coisas que você gosta. Às vezes é coisa simples, conversar com um amigo, sair para tomar um sorvete, sair para passear, sair para namorar. Então faça coisas que você goste, mas não fique preso dentro de você. Porque a questão às vezes não é nem estar preso dentro de casa. Oi, Benazir. Oi, linda. Tudo bem? Oi, Beni. Linda. Maravilhosa. Ela é nutricionista, essa menina. Ótima. Beijo, Beni. Então, e aí, se você praticar coisas que distraem, coisas que te levam ao bem, você já está se autocurando. Você já está focando no presente. O passado está lá. Outra coisa, atividade física, todo mundo sabe, mas poucos praticam, né? Porque a gente tem que ter opinião, que não é muito legal, mas faz muito bem pra gente. Também ajuda a gente parar de remoer o passado. Por quê? Porque libera a endorfina, que é o hormônio do bem-estar, que vai deixar a gente melhor. Outra coisa para você parar de remoer o passado, eliminar os gatilhos da tua vida. Ó, tipo assim, se você vai num lugar, toda vez que você vai naquele lugar, você se sente mal, então não vá mais. Porque aquilo está desencadeando um gatilho de alguma coisa que você viveu lá no passado. Então, não vá mais. Troque esse lugar por outro. Se você assiste um determinado tipo de filme, e toda vez que você assiste... Oi, Marcela. Oi, Jane. Toda vez que você... Isso, a respiração é verídica. É só praticar que você vai melhorar em qualquer tipo de doença. E não é só ansiedade, depressão, não. Doenças físicas também. Pratica direto, sempre que você puder. Então, se você assiste um determinado tipo de filme e aqueles filmes dão uma agonia, uma ansiedade em você, não assiste mais esse tipo de filme. Porque com certeza está desencadeando um gatilho também, que você viveu lá no passado. Então começa a perceber coisas que você faz que faz mal para você. Aí você simplesmente deixa de lado. Às vezes você tem pequenas coisas. Eu sinto às vezes que eu vou fazer uma coisa, me dá uma coisa ruim, eu fico questionando. Nossa, mas alguma coisa está relacionada. Aí eu já falo, não, vou deixar disso, vou fazer outra coisa. Então você tem que começar a perceber o que causa um filme, um passeio em certos lugares, uma comida, às vezes está se alimentando de alguma coisa e você também tem essa sensação. Então, por trás disso tem um conflito. O jeito é procurar se distanciar disso. Às vezes até pessoas, né? Que às vezes pessoas que a gente começa a fazer, assim, dar uma falta de ar na gente, né? Então a gente tem que procurar isso também. Oi, Marcela. Oi. Oi, Neide. Oi. Outra coisa, faça planos. Quando você se sentir mal, faça planos para o futuro. Faça planos pequenininhos, se a gente não tem plano grande, né? Faça planos. Eu me aposentei, né? Como eu contei pra vocês, eu tinha um problema sério de coluna. Aí comecei a me tratar, não conseguia sarar. Aí encontrei a questão das terapias, me curei praticamente, totalmente. E fiz os planos na minha vida, mudei totalmente. Hoje eu tô focada nisso. E eu melhorei muito, porque eu não faria uma live. Eu nunca faria uma live. Eu nunca estaria aqui conversando com vocês. Nunca estaria. E isso já foi uma grande cura.
que eu fiz, que a minha ansiedade me machucava demais. A minha ansiedade foi de um conflito que eu vivi, e estava juntamente com esse conflito e me desencadeou todos os problemas que eu tinha de saúde. E graças a Deus eu melhorei o problema de saúde física e melhorei os problemas de problemas emocionais. Porque aí eu estou fazendo isso que eu falei aqui, dando essas dicas. E além disso, uns planos para você. Que a gente tem que ter planos, nem que seja pequenininho. Plano para viajar no final do ano. Se não pode ir muito longe, vai ali. Os planos, vai fazendo isso. Oi, Camila. Ai, mas é uma graça essa menina. Cristiane, tá. Oi, Cristiane. Cristiana, né, Cristiane? Outra coisa. Olha, eu vou hoje terminar a live com essa frase aqui para vocês. A frase é do Henry Ford. O Henry Ford é o magnata da Ford, né? O magnata da Ford. E ele falava assim, ó: se você pensa que pode, ou você pensa que não pode, se você pensa que pode, ou pensa que não pode, de qualquer forma você está certo, ou está certa. Se você acredita que você pode se autocurar, mudando a sua postura, procurando uma terapia, entendendo o teu conflito, se você acredita, você pode. E você está certo. Se você não achar que você não consegue, que você, eu não consigo não, eu sou assim mesmo, eu nasci assim, eu morri assim, eu vou morrer assim, eu sou sempre assim. É o conflito da Gabriela, né? Eu nasci assim, eu vou ser sempre assim, eu vou morrer assim. Se você tem esse conflito da Gabriela, você também tá certo, porque tudo está dentro da tua cabeça. Se você acreditar que você vai curar, você vai. Se você não acreditar, acreditar que você não consegue, você também tá certo. É a fala do Henry Ford. Se você pensa que você pode, ou você pensa que não pode, das duas maneiras você está certo. Porque vai acontecer isso mesmo. É o que você acredita. Então você vai estar certo sempre. O que você determina é o que você terá. O que você determina é o que você será. É difícil? Não é fácil, porque é um processo. Tudo na vida da gente é um processo. A gente não nasce e sai correndo. Existe um processo. A gente não nasce e aprende tudo. Não, é um processo. E mesma coisa o processo de cura. Você vai aprendendo e vai se autocurando aos poucos. Dia por dia. Você não pode olhar assim, eu tenho problema de coluna, assim, uma coisa mais grave. A já querer ver lá na frente você curada. Fica difícil isso. Então vai vivendo o processo. O que você conquistou hoje? Olha, conquistei hoje, a dor diminuiu. O que você conquistou amanhã? E vai indo. Então viva o processo. Não coloque um objetivo, até final do mês eu vou estar boa. Por quê? Porque vai que você não vai ficar boa, né? E aí o teu cérebro vai falar, olha, é mentira. Então você viva o processo da cura. Toda doença, 98%, que sempre tem exceções. Oi, Adriana, linda. Oi, 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 oi. Oi, Lucas. Oi, Lucas. Toda doença, ela vem de um conflito 98% vem de um conflito que você viveu. E começa na sua mente. A doença, ela começa da maneira que você percebe. E vai para tua mente, da tua mente vai para o teu corpo. Se você não entender o que aconteceu, da onde veio tudo isso, aí você vai ficar persistindo naquela doença. E vai passar 1 ano, 2 anos, 10 anos, 20 anos, 30 anos e você tá ali com aqueles mesmos sintomas. Porque você tem que descobrir a raiz, a causa raiz de tudo para se autocurar. E eu falo isso porque eu tinha uns sintomas que já faziam 40 anos, porque hoje eu tenho mais de 50 anos, mais de 40 anos comigo. E hoje eu não tenho mais. Então eu acreditei por causa disso. Por causa da minha jornada. Que eu falei, nossa. E quem me conhece de perto sabe que realmente isso aconteceu. Que eu praticamente me curei. Então, gente, mas por quê? Mas eu não foi de um dia para a noite, dormir hoje, acordei boa. Não, foi um processo de autocura. A gente tem que se conscientizar, a gente tem que acreditar, a gente tem que ficar firme na opinião da gente. Não, eu vou me autocurar, eu consigo, porque agora eu sei de onde vem tudo isso.
Então é isso, pessoal. Mais alguma pergunta? Porque eu descobri também que quando eu acabo a live, todos que vocês escreveram para mim vai embora também, não consigo. Ai, fiquei muito chateada com isso, que eu queria ver novamente as questões. Então, se alguém tem alguma pergunta, alguma dúvida, tem que falar comigo. Oi, Lúcia, mas você é linda mesmo, Lúcia. Oi, Eliana, linda, linda, linda. Ai, minha bateria zerou, a minha toda... Não, a minha tá boa, carreguei hoje direitinho, mas tem dia que eu passo apurado com essa questão da bateria. Então, gente, acredito em vocês para conseguir a autocura, mas para acreditar em vocês, vocês têm que descobrir a causa do que esse sintoma está no teu organismo, tá? Eu sou a prova de que isso é verdade. Eu só me tornei terapeuta, minha jornada chegou de terapeuta porque eu pratiquei em mim e me curei. Eu falei, gente, isso é incrível, isso é um milagre. Como que todo mundo tem esse poder, tem essas condições e não conhece? Não conhece o poder que existe dentro de você. As pessoas não conhecem, tá? Então, é isso para hoje, é isso. Se alguém quiser alguma pergunta, tiver alguma pergunta, faça agora. O cálice vai ser, porque a hora que desligar, acabou, porque eu não vou conseguir ver, tá? Oi, Sidney! Oi, Sidney! Oi, oi, oi. Então, olha, obrigada por vocês estarem aqui. Cada dia para mim é uma superação. Eu tô melhorando cada dia mais. Nossa, é muito maravilhoso por causa de vocês. E é isso, tá? Qualquer coisa me deixa uma pergunta. Ah, não, mas Eliane, mas é incrível. Se um dia você se joga, você liga essa câmera e entra. Dá aquela falta de ar, mas você não... Porque não fuja, siga em frente, que você vai conseguir. Ah, e hoje eu dei uma dica para uma colega, acho que ela tá aí, a Lúcia. Eu falei para ela, você tem medo de live? Então grava um reels, grava uns vídeos mais curtinhos. Depois você vai treinando, porque, né, é tudo treino, é tudo um processo. Tudo um processo para as coisas acontecerem. Gente, então boa noite, obrigada por vocês estarem comigo até agora. Eu agradeço muito. E tudo de bom. Aqui em Ubiratã amanhã é feriado, a gente vai poder dormir mais tarde, vai poder sair, passear hoje ainda. Ah, isso. Oi, Lúcia. Então, tem que ver se você é dessa, se é canhota. Oi, Giane. Obrigada, Giane. Boa noite, Giane. Obrigada, Giane, sempre tá acompanhando, me acompanhando. Eu amo minha amiga do coração. Muito obrigada. Beijo, beijo. Tudo de bom para você. Oi, Tânia. A Tânia é outra. A Tânia já falei que ela foi minha amiga, minha companheira de professora por mais de 30 anos, 40 anos quase. Oi, Adriana. Obrigada. Oi, Lúcia. Você é canhota, Lúcia? Ah, então é invertido. Então, o teu lado direito é de mãe e filho. Você falou que é do lado esquerdo? Então, é marido, companheiro, empresa. Então, você tem que ver os conflitos do lado aí. Oi, oi. Beijo, Tânia. Então, tchau, pessoal. Foi muito bom estar com vocês. Obrigada por vocês estarem aqui comigo, tá? E quinta-feira que vem, eu estarei aqui novamente. E se vocês tiverem alguma coisa, uma doença que vocês queiram saber algum pouquinho, uma nova perspectiva, uma nova maneira de ver as doenças, aquelas doenças que geralmente às vezes é persistente, que não acaba nunca, e você já tomou remédio, já fez de tudo. Então entre em contato comigo, quem quiser, e também manda alguma ideia de live e a gente pode dar certo. Oi, Marlene, beijo, beijo, tchau, tchau, até a próxima. Fiquem com Deus, amém.